94 FM, a rádio que toca. Estamos no ar com o Rogerinho Convida na 94 FM, a rádio que toca. Hoje ao vivo, não é ao vivo não, diretamente do Nabai Studios. Estamos gravando aqui no Nabai Studio, que é no bairro Montanha, em Lajeado. Tu já conhecia aqui o Nabai Studio? Não conhecia ainda, a primeira vez aqui. Então eu tô com o meu entrevistado Vanderlei Paul. Falei certo? Falou certo, isso aí. Sobrenome bonito, né? E a gente tá na 94 FM, para quem tá nos ouvindo no rádio, né? E para quem tá no YouTube também, já se inscreve no nosso canal e curte aqui, porque estamos nas duas plataformas aqui. É isso aí, a gente é multiplataforma. Estamos no YouTube e também na 94 FM. Então, seja bem-vindo, esse é o episódio 3 do programa. Primeira temporada na 94 FM, apesar de ser um programa já um pouco mais antigo. Então, tenho a honra de receber meus amigos aqui e amigos de muita gente aqui na cidade. Tu hoje é um cara muito bem conhecido aqui em Lajeado, né? É bastante conhecido, sim. Primeiramente, boa tarde, Rogerinho. Olá, ouvintes da 94, essa rádio nova aí que já está sendo um sucesso. É um grande prazer estar aqui, batendo papo junto com esse meu amigo aí, de longa data já, Rogerinho. Então, espero que vocês gostem aí, né, do que nós vamos trazer hoje. E é dia do teu aniversário também, né? Poxa Hoje não tinha vida. como ser melhor. Mas então, assim, a gente estava falando de Lajeado, que hoje tu navega em várias frentes aqui em Lajeado, né? Principalmente no que se diz questão ao comércio, né? Então, tu começou aqui em Lajeado em que ano? Foi em 97, foi que a gente abriu a primeira loja aqui. Eu sou natural de Venâncio Aires, né? Me criei no interior. Até os 27 anos eu trabalhei na cultura do tabaco junto com a minha família, né? E através dessa lida consegui juntar um bom dinheirinho naquela época para abrir meu primeiro negócio. Então, comecei em 2007 com a Sintonia da Moda, nossa primeira loja, ainda existe até hoje, uma empresa familiar, uma sociedade minha, da minha irmã e meu pai, né? O meu pai hoje é falecido, mas ele também continua como sócio, né? A loja ficou uma parte com a minha mãe. E aos poucos a gente foi se aventurando em outras frentes, né? Com o passar dos anos, a gente foi encarando outros novos desafios, né? Então, a Sintonia nasceu literalmente com a família. Exatamente. Teu pai, quando tu criou, assim, porque... Beleza, aqui na localidade que era em Venâncio, né? Linha Terezinha, a gente estava morando lá no interior de Sampaio. Então, tu nasceu ali? Não, eu nasci lá em Sério. Ah, tu nasceu em Sério? Nasci em Sério. Em 94 a gente se mudou para Linha Terezinha, né? Sampaio. E ali a gente trabalhamos muito. Eu trabalhei na cultura do tabaco, né? Como eu falei anteriormente. Era plantio de fumo, Plantio de fumo junto com meus pais. A gente trabalhava de sol a sol, a gente plantava muito fumo. E era manualmente, né? Manual, muito manual. Bem antigamente ainda era com quenga de boi, né? Depois, no passar dos anos, a gente acabou comprando um trator, né? Daí acabou se tornando um pouco mais fácil. Mas era uma vida muito sofrida, uma vida de muito trabalho. A gente começava de manhã cedo até, às vezes, de noite, tarde. Faça sol, faça chuva, sempre tem trabalho, né? E era plantio de fumo, mas vocês provavelmente tinham alguma coisa, uma horta? Tinha, assim, a animais. gente plantava alimentos para o consumo próprio, né? Junto, criava vaca também. Tinha um período onde a gente também vendia leite, né? Então, sempre tinha afazeres, né? E vocês são quantos filhos lá? Somos entre 5 irmãos. 5 irmãos. Tu? Eu sou o mais velho e mais 4 meninas, minhas irmãs. 4 meninas? Né? Exatamente. Meu Deus do céu. Tu não tinha ciúme delas? Não, eu era bem tinhoso quando eu era tu que era o problemático? Eu era o problemático da turma. Por isso que elas são tão tranquilinhas. As que eu conheci, elas são bem tranquilas. Mas isso foi antigamente, né? Hoje, a nossa família, a gente é muito unida. Sim. Todos se dão bem, né? Então, a gente teve uma boa criação, né? Nosso pai soube nos educar muito bem, então a gente tem uma família bem fortalecida, né? Então, teu pai e tua mãe eram sempre um casal mais unido, assim, acabaram... Exatamente. Nosso pai sempre foi o líder da família, né? Sempre puxou à frente, foi uma pessoa muito correta, né? Trabalhadora também, né? Aprendemos muito com ele. Faz uns 10 anos que ele veio a falecer num acidente aí, e depois aí
teoricamente, a liderança ficou mais para mim, né? Então, Teve que assumir um pouco o papel dele ali. exatamente, exatamente. Sim, e eu tava perguntando essa questão das irmãs, porque então a Jana veio a ser tua sócia logo no início, Exatamente. e ela é mais nova que tu, então, assim, tu já tava começando nesse meio e ela mais ainda, eu acredito, né? A Jana já tinha experiência no ramo, né? No ramo de moda. ela Ela já já... tinha trabalhado no ramo, mas eu não tinha trabalhado nada nessa área. Só tua expertise era zero, fumo, era zero. tabaco, plantio de Exatamente. tabaco, não tinha nada a ver com roupa. Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender em algo, né? Me desenvolvia assistindo pequenas empresas, grandes negócios, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção e era difícil eu perder algum episódio, né? Então, ali, isso serviu de inspiração para mim, mas, assim, na prática, em termos de venda, eu não sabia nada, né? Então, eu tive que aprender na prática. E no início foi muito difícil para mim, porque eu era muito cru, né? Zero conhecimento, não sabia lidar com as pessoas, né? Tinha vergonha, eu era muito encabulado, né? E até conseguir me desenvolver demorou um pouco, mas tinha muita força de vontade, né? No início não foi fácil, né? A gente abriu a loja em 97. Os primeiros meses os resultados da loja não foram conforme o esperado, né? Como diz o outro, água batendo na bunda, né? E no início lá a gente passou por dificuldades, né? O meu almoço era um pastel no pastelão. Passei 2 anos vivendo com salário mínimo, pagando aluguel, morando num albergue, né, junto com as minhas irmãs. Ali a gente dividia um apartamento entre sete pessoas ali, irmãs com cunhados, né, e para que a gente conseguisse passar por esse período, né. Que me vem a curiosidade, assim, porque tu tava ali na lavoura, tu não tinha muito com quem conversar, tu tava, né, passava talvez ali com a tua família, mas vocês não ficavam batendo muito papo durante o dia. Não. E aí tu passa praticamente o dia todo ali em silêncio, sem socializar, e de repente o teu negócio, ele depende direto da socialização, porque tu não tá ali só vendendo uma roupa, né? Tu tá prestando um serviço também de socializar mesmo. Exatamente. Olhar no olho da pessoa e dizer, não, essa roupa aqui ficou boa, essa não ficou. Hoje o comércio é a arte de se relacionar, né? Naquela época não tinha muita desenvoltura, né? Hoje, graças a Deus, me desenvolvi muito, né? Depois de muitos treinamentos, né? Estudos, a coisa acabou ficando um pouco mais fácil, né? Mas minha história em relação ao comércio, né? A gente começou na Sintonia da Moda, os primeiros meses foram bem difíceis, né? A gente não conseguiu atingir os resultados, né? E aí começamos a pensar em estratégias, né? O que vamos fazer para que essa loja dê certo, Porque né? tu tinha feito um investimento inicial ali. Investimento. Tu lembra do teu capital inicial ali? Sim, a gente começou a loja com 30 mil, eu tinha, da minha parte, 30 mil. Tu botou 30. E minha irmã botou 30, com meu pai. Então tua irmã e teu pai juntos. Exato. E aí faltou mais 10 mil depois que meu pai emprestou. Então começou a loja com 80. Com 70 mil. Com 70 mil reais a gente começou naquela época. E foi, né? Os primeiros meses, como eu falei, não foram fáceis, mas depois, aos poucos, a gente foi evoluindo. Teve uma promoção que a gente bolou ali que, graças a Deus, deu muito certo. Era uma promoção chamada Indique e Ganhe, né? Digamos, ela funcionava da seguinte maneira. O Rogerinho vinha lá na loja, ele comprava alguma coisa com a gente e ele ganhava 2 cartõezinhos, vale desconto para indicar amigos, né? E aí, quando um amigo do Rogerinho voltava, o amigo ganhava um desconto e o Rogerinho já garantia um desconto também na próxima compra. Já podia indicar uma outra pessoa já podia também. indicar. Então, isso acabou sendo um divisor de águas para a nossa loja. Isso fez com que a loja fosse conhecida de uma forma muito rápida. Acabou se tornando tipo uma pirâmide, né? Um indica para o outro, né? E quando indicava o Rogerinho indicava 2 amigos, já garantia 30% de desconto para a próxima compra. Que então, legal. Ia aumentando assim. Ia aumentando. Era até 30%. Ganhou 30%. Quando vinha 2 amigos, a gente já mandava mensagem para o Rogerinho. Rogerinho, a tua próxima compra já tem 30% de desconto na loja. E o Rogerinho vinha feliz da vida, então, para comprar, né? Então e tu lembra como surgiu essa ideia, assim? Foi uma ideia minha e da minha irmã.
juntos. Batendo cabeça, a Batendo gente precisa cabeça, a melhorar gente isso fez- aqui, as vendas. Exato, a gente fez isso de uma forma bem manual, né? Cartõezinhos, escrevendo o nome no verso, mas é o que deu certo, né? A primeira loja ficava onde? É o mesmo Na lugar? Júlio de Castilhos, em frente ao Bradesco. No mesmo lugar que é até hoje? Não. É um pouco mais para cima. É Ah, uma tá, loja é uma menor, outra né? sala, Hoje a é. gente tem a nossa loja, a Sintonia da Moda, ela é mais Agora para na frente do Banco baixo. do Brasil, né? Um Agora. pouco mais para baixo. Aham, Um pouco mais para baixo sim. do lá. Onde Isso era... na outra quadra. Isso, é isso. Mas vocês então, com o passar do tempo, abriram 2 lojas depois, né? Depois abrimos mais uma loja, né? E a loja que era lá na frente do Banco do Brasil, do Bradesco se mudou lá para baixo, Aham. do lado da Casa Americana, né? E agora virou uma só. Juntamos as duas para ser mais fácil de trabalhar. Sim. E a Sintonia, então, hoje tá de vento em popa. É isso, naquela época, eu me lembro muito bem que passou 2 anos, né, desse trabalho inicial, eu tinha recuperado o valor investido na loja. Em 2 anos. Em 2 anos. Mas 2 longos anos, né? 2 Porque agora a gente longos olha pra anos. trás, 2 anos já recuperei investimento. Mas só tu sabe o que tu passa durante esses 2 anos, a Exatamente. insegurança, principalmente, né? A gente trabalhava muito, a gente começava a loja de manhã, abria das 8 até as 6h30 direto, e aí muitas vezes até tinha coisa para fazer depois, a gente viajava todo final de semana, todo domingo, a gente revezava, eu e minha irmã para fazer compras, né? Um domingo eu, outro domingo ela, então só sobrava 2 domingos no mês, né? Era o que eu ia te perguntar, inclusive, porque o sistema de compras ele é fundamental numa loja de roupa, né? Não é só a venda. Exatamente, principalmente no ramo de moda feminina, né? A moda feminina o cliente exige que tu tenha uma renovação de mix de forma constante, né? O cliente não quer vir na loja hoje e vir daqui a 2 semanas e encontrar tudo igual, né? Quer novidades, né? Então, foi muito importante esse trabalho aí. E aí, como é que funcionou esse processo lá? Porque a Jana já tinha esse conhecimento da questão de moda, então para ela talvez era mais fácil de fazer as compras. Mas quando Sim. ia só tu, como é que tu fazia daí? No início foi muito difícil. Porque tu não usa roupa de mulher, já começa por aí. Exatamente. Então, tu imagina, tu vai comprar, vai fazer o enxoval inicial de uma loja, e aí vai eu comprar, né? Não tinha conhecimento nenhum, comprei muito errado, muito errado. Me lembro até hoje, calças jeans que ficaram ali por muito e muito tempo. No fim, tivemos que doar elas para se livrar delas, né? Deus, prejuízo. Então, são os ossos do o preço do aprendizado, como diz o outro, né? Sim. Mas daí tu pegava, então, saía daqui de Lajeado. Como é que vocês iam para São Paulo? Já ia de avião? A gente ia bastante... Não. A gente ia bastante para Santa Catarina e para São Paulo. Então, São Paulo, geralmente, a gente ia 2 vezes por mês e praticamente toda semana para Santa Catarina, né? Mas era de ônibus, né? O carro. Sempre de ônibus, né? Hoje ainda é de ônibus, né? A maioria das viagens é de ônibus, é difícil ir de avião. Mas hoje tu segue trazendo de ônibus ou hoje pelo menos a transportadora manda? Tem uma parte que vem de ônibus e outra parte vem de transportadora, né? Então a Sintonia agora completa quantos anos? 20 anos. Já 20 anos. Esse ano, 20 anos. 20 anos. Ano que vem. Ano que vem, 20 27. anos. Dois, então dois, mega... 19 anos, né? Que loucura, né? Como o tempo voa. O tempo passa, assim, o tempo passa. E bom, em algum momento desse perrengue que teve, de tantos perrengues que teve, né? Que eu imagino que tu tenha passado, teve algum momento que tu pensou assim, cara, eu vou voltar lá pra Venâncio, eu vou voltar pro plantio, é isso que eu sei fazer. Tu chegou a Cara, tu sabe titubear? que não tinha chegado a pensar nisso, tá? Mas eu cheguei a pensar em ter outro trabalho para conseguir me sustentar. Não Isso, empreender e ser CLT. Isso, cheguei a pensar junto, ter algum outro emprego junto, talvez trabalhar de noite para conseguir me sustentar, porque o salário mínimo é curto, né? Quando tu tem, naquela época ainda eu pagava a faculdade, fazia uma cadeira na faculdade, abastecia minha moto, né? Tinha motinho, ia para lá e para cá com a motinho, né? E o custo de vida, né? Sim, que é natural. E hoje está muito mais alto, mas Exato. dadas as proporções, era caro na época também, né? Exatamente. E aí, para conseguir trazer o pessoal além da promoção lá, ou tu fez alguma ação de levar o produto pro pessoal? Pois é, teve outro momento, assim, que muito marcante para mim, né? Que no início, então, quando a gente abriu a loja, não tinha movimento na loja, né? Aí tinha que ir ao encontro do cliente. E a gente fez um folderzinho. Aí sobrou para mim entregar os folderzinhos na rua, né?
E como eu era muito tímido, eu não era muito difícil de chegar nas pessoas, né? Ir de loja em loja, de casa em casa para convidar as pessoas para Conhecer a loja. para vir conhecer a loja, né? E aí eu me lembro, assim, as primeiras 4 abordagens que eu fiz nas pessoas na rua, assim, foram muito difíceis. A língua trancava, as palavras não saíam, né? Mas a partir da 4ª abordagem, a coisa foi se tornando um pouco mais natural, fui perdendo medo e fui, né? Eu descia muito o centro de loja em loja, subia a Benjamin, a Bento, de loja em loja, batendo lá com folderzinho, convidando as pessoas para vir até a nossa loja para conhecer, ver as novidades, né? E uma coisa assim que me marcou muito, era muito legal tu chegar na volta dessa entrega, chegar meio-dia na loja e aí as pessoas vindo com o folderzinho na mão, olha, eu vim aqui porque tu passou lá e me convidou para conhecer a loja. Então foi um momento assim muito marcante para mim, assim, até sempre nas minhas equipes eu uso esse exemplo, né? Como é importante, né, sair da zona de conforto. Muitas vezes as pessoas não se permitem a isso, né? Tem muito medo para enfrentar. Se eu não tivesse feito isso naquela época, muito provavelmente eu teria quebrado, né? Não estaria onde eu estou hoje, com toda certeza, né? Então, esse foi um grande divisor de águas para mim nessa questão de desenvolvimento pessoal, né? De encarar, perder um pouco o medo de chegar nas pessoas, né? Parece uma coisa tão fácil, né? A Exato. gente só chegar e dar bom dia para alguém e dizer, vai lá, conhece minha loja e tal. Mas não é, né? Não Quando tu é. tá oferecendo o teu serviço, muitas vezes a gente tem vergonha, porque a gente acha que tá invadindo o outro, né? Exatamente. E, na verdade, o outro só tá esperando muitas vezes tu oferecer, né? E às vezes acontece até tem pessoas que não te recebem Sim, bem. natural, né? natural. E isso acaba fazendo com que tu tu te se abala, retraia, né? Mas não pode se abalar, né? Então, Isso é uma lição de vida, inclusive, não só para o trabalho, para tudo, né? A gente, às vezes, exatamente. até com a pessoa do nosso lado, com o nosso familiar, a gente precisava falar tal coisa. E aí tu fica retraído com Sim. medo de uma represália. E quando vê, tu vai evoluir com isso, né? Exatamente. Então, a trajetória da Sintonia é incrível, assim, é uma empresa que... E foi muito artesanal, assim, também foi muito feito à mão por vocês ali. À mão, porque... né? Muito familiar, né? No início começamos eu e a Jana, e aí depois foi aumentando o grupo aos poucos, né? Hoje a gente está com mais de 10 pessoas na loja Sintonia da Moda trabalhando, né? Junto com a gente. Então, E é um trabalho muito personalizado que vocês fazem também, né? Então, tem muita gente que vai ali pra... É só roupa feminina? Ou tem masculina? hoje é só roupa feminina, naquela época era as duas. masculino e feminino, né? Então, eu acredito que muita gente vai ali pra ter a resolução de um problema, assim. Não, eu quero sair, eu quero ir pra um evento, eu quero, sei lá, eu quero no meu trabalho vestida e confio em vocês, né? Exatamente. Nesse decorrer desses anos aí, a gente conseguiu fortalecer muito a marca, né? Hoje a Sintonia da Moda é uma das lojas mais bem conceituadas da cidade, né? Então, em termos de moda feminina, né? Então, a gente tem um mix muito grande de clientes, né? Então, isso tudo é graças a um trabalho de longa data, né? Aos poucos, sendo feito, né? Com muito carinho em cada atendimento, né? Então, isso foi evoluindo, fazendo com que cada vez mais a gente conseguisse fortalecer no mercado, né? E, cara, aí a questão do idioma, assim, vocês quando eram pequenos falavam português já, ou porque muita gente no interior falava alemão primeiro, depois aprendia português, né? Eu sou de origem alemã, germânica, né? Mas, assim, a questão do idioma não foi um empecilho para mim, né? Mas tu falou primeiro, aprendeu primeiro português. Juntos. Foi juntos sempre foi dois. juntos os dois, né? Foi juntos Porque os mais dois. a geração dos nossos pais aprendia antes o alemão, né? É. Eu lembro, meu pai foi com 6, 7 anos só que foi aprender português. Né? Sim, sim. Olha, uma das maiores barreiras para mim foi também a questão do preconceito, né? Imagina um homem trabalhando dentro de uma loja de moda feminina. Sim. Então, isso no início, até as pessoas me conhecerem, foi uma barreira, tá? Mas aos poucos fui quebrando e chegou a um ponto que muitas clientes queriam ser atendidas por mim, porque realmente eu me esforçava ao máximo para fazer com que cada cliente saísse muito bem atendido. Então... É por isso que eu perguntei a questão do idioma, porque assim, quando a gente falou antes que tu tinha a questão da timidez, praticava pouco a comunicação no dia a dia. E então, se tu se sente com vergonha também de falar, é pior ainda, né? Daqui a pouco tu vai estar ali tendo que atender alguém e pensando,
Pá, mas eu vou falar errado, eu vou falar alguma palavra, será que o meu português não tá tão bom? Isso é a questão, com o tempo tu vai perdendo esse medo, essa timidez, né? É Sim. natural. Tá, então a sintonia, a gente acho que fechou, Fechou. o ciclo aqui de falar da sintonia, porque realmente é uma loja que, em Lajeado, como tu disse, é referência hoje, e é muito relevante, tem muito assunto sobre a sintonia. Aliás, tem a história que tu vendia lá na faculdade, né? Sim. É, No início eu fazia faculdade e para ajudar a pagar as contas, na hora do intervalo, eu vendia bijuterias na escola. mas vocês tinham bijuteria na sintonia para vender? Tinha junto. Eu Tem levava. até hoje não tem mais. Tem Ainda também. Tem mais menos. folhados, né? Menos quantidade. Naquela época tinha mais. E, cara, vendia, sempre vendia, né? Vendia para as colegas, não perdia a oportunidade. E era o jeito de tentar pagar as contas no fim do mês, né? Exatamente. E aí a gente foi crescendo. De ano em ano, a sintonia foi fortalecendo, criando um mix de clientes cada vez maior, né? E se fortalecendo, né? Depois abrimos a segunda loja. E aí, depois de 10 anos, eu sempre buscava entrar em algum outro ramo de negócio. E aí eu comecei a pesquisar a Feira de Franquias de São Paulo, pesquisei todas as franquias que estavam expondo lá e cheguei no nome do Mercadão dos Óculos. Isso era em que ano? Foi em 2014. Tá. 2014. Quando eu bati no nome Mercadão dos Óculos, e aí eu analisei o formato de trabalho, a proposta de atender uma classe menos privilegiada da população, pessoas com aquela possibilidade de entrar na loja, fazer um self-service, pegar os óculos na mão e provar, né? Se vestir. Era bastante diferente do que tinha no mercado atual na nossa cidade. E aí me chamou muita atenção, acabei entrando em contato com a diretoria da franqueadora, mandei minha ficha de cadastro e logo fui aprovado e entraram em contato comigo e acabei abrindo a Mercadão dos Óculos. Na Me época, tornei franqueado. tu lembra quantos anos já existia Mercadão no Brasil? Como franquia, era bem recente, era 3 anos, né? Eu era um dos primeiros franqueados. Pois é, por isso que a eu perguntei. Mercadão dos Óculos era um bebezinho naquela época, tinha 20 e poucas lojas abertas no país. E eu dei muita sorte em entrar numa franquia onde a diretoria da franqueadora é muito proativa, eles são muito inteligentes e muito antenados em busca de novidades, atualização. E a Mercadão dos Óculos, eu cresci junto com a Mercadão dos Óculos, né? Junto com a diretoria, a gente é muito parceiro deles, né? Hoje a Mercadão dos Óculos, para tu ter uma ideia, já está com mais de 700 lojas abertas no país. Nossa, imagina, são 35 vezes mais do que tinha quando tu entrou, né? É impressionante o quanto que cresceu, né? E eu abri a primeira loja, então, aqui em Lajeado, comecei a primeira loja. Também na Júlio, né? Na Júlio, isso aí, junto com o Wilson Brauers, um rapaz que eu conheci na faculdade. A gente teve uma afinidade ali, eu via muito potencial no guri, ele só não tinha... não tinha muita condição, mas tinha muita vontade de trabalhar e aprender. Também ele é uma pessoa muito humilde, eu conheci ele entregando flyer na loja, né? E aí eu convidei ele para ser meu parceiro na Mercadão dos Óculos e ele de prontimão já aceitou e encaramos esse desafio. No início não foi fácil, né? Porque a Mercadão dos Óculos não era um nome conhecido na praça, né? Tinha muita resistência. Mercadão dos Óculos vende coisa barata, vende coisa barata, né? Porque ótica é uma coisa também que lida com a saúde das pessoas. Exatamente, né? Então, no início a gente teve muita dificuldade até de conseguir montar um quadro de pessoal para trabalhar com a gente, né? Pessoas desconfiavam que era... Exato, que não era coisa boa, né? Enfim. No início, então, a gente não tinha muito conhecimento no ramo, nem eu, nem o Wilson, mas a gente aprendeu. Em um ano, uns 10 meses foi o período do aprendizado, né? E graças a Deus passou esse período, aí as coisas começaram a fluir melhor, e aí em 1 ano e meio nós já estávamos abrindo a segunda loja em Venâncio Aires, né?
Mercadão, a gente logo começou a se destacar em nível nacional. A franquia inteira, tu diz, Na né? franquia inteira, a gente sempre era líder de faturamento. Tu diz a de Lajeado em relação às outras franquias. Em relação às outras franquias. A gente sempre estava em lugar de destaque. Entre os 2, 3 primeiros, a gente sempre ficava. Quando não era primeiro, era segundo ou terceiro. Então, graças a um trabalho muito bem feito, a gente sempre preza muito o desenvolvimento da equipe, o aprendizado, o estudo. O ramo óptico é um ramo ele é muito detalhista, tem muito detalhezinho, existe um mix muito grande de lentes no mercado, né? Então, cabe ao vendedor, a pessoa que te atende, entender a tua necessidade e aí encaixar o melhor produto que se enquadra para resolver o teu problema, ajudar você a enxergar da melhor maneira, né? Então, a gente sempre prezou sobre isso, né? E graças a isso a gente foi se desenvolvendo. Como eu falei, 1 ano e meio a gente abriu Venâncio Aires, mais 1 ano depois já foi para Santa Cruz. Que é lá no centro de Santa Cruz também, Sim. né? Bem no centrão. Hoje temos 2 lojas em Santa Cruz do Sul. Atualmente eu estou com 8 lojas da bandeira Mercadão dos Óculos espalhadas pelo estado. Então Tenho Lajeado. 2 em Lajeado, uma em Venâncio Aires, 2 em Santa Cruz do Sul, 2 em Caxias do Sul e uma em Flores da Cunha. E há um ano e meio, 2 anos atrás, eu tinha 5 lojas em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre eu acabei me desfazendo para cuidar melhor das outras aqui. É porque eu imagino que lá também o mercado seja um pouco diferente. Exatamente, o mercado de trabalho é muito mais difícil do que aqui, né? Eu não me identifiquei muito trabalhando naquela região, eu prefiro trabalhar na nossa região aqui, que as pessoas são mais comprometidas. Sim, né? e a questão de ótica também, além, tu falou do mix de lentes e tudo mais, porque tem essa questão da saúde, de a pessoa voltar a enxergar normal, na verdade, né? Não é enxergar melhor, às vezes ela é simplesmente o que seria o natural, né? Às vezes a gente está enxergando mal e nem sabe, né? Então, Muitas vezes as pessoas não percebem, não sabe percebem, que teve uma né? história que aconteceu, um cara me contou isso, eu nunca tinha parado pra pensar. Ele disse, um dia eu tava de carona, e aí quando viu a gente tava andando no acostamento, e daí ele falou pro motorista, cara, o que tu tá fazendo? Como que tu tá fazendo? Você tá andando no acostamento? Não, eu não tô. Tu tá? E daí ele, não achei que não. E aí ele falou, não, tu tem que fazer um exame, né, nos teus olhos. Exato. E aí o cara realmente uma miopia muito braba, assim. E aí que eu me dei conta que realmente quando a pessoa ela tá enxergando pior, ela não se dá conta, ela simplesmente vai perdendo a visão. E muitas vezes são pequenos sinais que mostram que a pessoa precisa usar o óculos, né? Às vezes uma ardência no olho, muita dor de cabeça. Então, pode ser o grau do olho que além de o óculos, a visão fraca, ela mostra pequenos sinais, né? Então, por isso que é importante fazer uma consulta regularmente com o oftalmologista, né? O médico da sua confiança. Mas é o que eu queria dizer que além de ter essa questão da saúde, então, de ser necessário o óculos e ajudar muito, tem a questão estética também, que aí acho que para vocês deve ter sido muito desafiador também entrar como uma marca que não tinha esse conceito todo, essa parte chique, né? Vamos dizer que aqui em Lajeado, como tu disse, era um mercado que era assim, tu não encostava no óculos, né? Era cheio de dedos ali. E aí vocês chegam com o nome de Mercadão, falando que vai vender óculos, e tem a parte estética também. Né? Exatamente. A parte estética é uma das partes bem importantes também na venda de um óculos, né? E aos poucos foi aprimorando. A gente trabalha com marcas exclusivas da nossa franquia. A nossa franquia, ela produz o óculos. Ela só vende óculos produzidos. Ela fabrica também. Tem algumas marcas exclusivas que são fabricadas aqui no Brasil pela nossa franquia. Nenhuma outra franquia vende. Sim. Então, tem os pontos positivos em ter marca exclusiva, né? E também trabalhamos com as marcas tradicionais do mercado, Luxottica, Ray-Ban, Vogue. Também a gente é homologado para vender essas marcas também, né? Então, não é que não tenha na nossa loja, tem também. Né? Então, essa questão de ter a marca própria, os produzidos próprios, é só um extra, é mais um extra, né? É um diferencial. É um diferencial, é um diferencial da nossa marca, né? Então, ao contrário. São opções de armações que tem na nossa loja que em outras lojas você não encontra. E, cara, começar a empreender, então, o
cara que eu assistia lá, o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tá ali dentro ainda, né? Tá, hoje ele é muito mais, deve estar muito mais feliz consigo mesmo, eu acredito, né? Ah, com Que ele certeza. vai... Nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que eu iria ter uma ascensão profissional tão grande como eu tive. Em Nunca, 10 anos, não mais. uns Em 15 anos dá para se dizer, né? Então, hoje já faz 20 anos, né? Desde que abri a primeira loja. Então, se parar para pensar, não é tanto tempo assim, Não, né? Mas, tipo, já inúmeras oportunidades surgiram, né, nesse decorrer do tempo. Tanto que, agora, final do ano, abracei mais uma nova sim. oportunidade, né, Rogerinho? Essa que a gente ia chegar agora também. Mas só para desfechar ali do Mercadão, então eu queria saber se tu, no Mercadão, que é também comércio, esse conhecimento lá desde as pequenas empresas, lá do plantio de fumo, passando muito pela sintonia, principalmente, né? De empreender o teu próprio negócio e aprender a vender e se comunicar. O que isso trouxe junto para o Mercadão tu se tornar referência nacional, né? Como dono do mercado. Rogerinho, por mais que seja agricultura, né, é um negócio também. A gente fazia uma gestão muito boa do nosso negócio, tanto que a gente prosperou muito, a gente começou do zero. Meu pai não tinha nada, começou bem do zero. A gente se criou lá em Alto Sampaio, num lugar de muito difícil acesso, terra íngreme. Então, uma vida muito sofrida, mas meu pai sempre trabalhou muito e soube administrar muito bem. Sempre entrava mais do que saía. Exatamente, né? Então, já começou ali, né? Eu aprendi com meu pai isso aí. Fui aprendendo e desenvolvendo e depois apliquei nos meus negócios, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito segura, pé no chão, firme. Ele só fazia negócio quando ele tinha certeza que ele poderia cumprir com o acordado, né? E o meu pai falou, não precisava assinar. Era o que falou, estava valendo e valia, né? Então, ele sempre foi muito preocupado, né, em cumprir com tudo, pagar, não ficava devendo para ninguém, né? E tanto que eu e a minha irmã, a gente começou a primeira loja sempre nessa política. A gente comprava tudo à vista e só comprava quando podia comprar de novo. E isso, no início, fez com que demorasse um pouquinho mais, né? Mas depois de dar a volta, a coisa se tornou muito mais fácil, né? E no decorrer desses anos, todo mundo passa por dificuldades, né? Como há anos atrás surgiu a pandemia. Talvez se nós tivéssemos alavancados naquela época, talvez a gente teria quebrado, né? Mas graças a Deus ali a gente estava muito centrado, sempre trabalhamos com reserva financeira, né? E fez com que a gente conseguisse passar por aquele período de uma forma mais fácil. Que foi um teste de fogo também, porque ali quando tu fica nessa situação de sobreviver ou não, muitos não sobrevivem, né? Exatamente. Então tu acaba prosperando também depois, porque, né, tu sobreviveu. É isso. Mas também demorou um pouquinho mais para tu pra fazer tu esse giro. recuperar, Exato, fazer esse giro. Mas quando tu faz ele, a coisa acontece mais fácil. porque tu, querendo ou não, naturalmente diminuiu tua concorrência, né? Compra melhor. Tu vai compra comprar melhor, todo mundo tá querendo vender. Exato. Então, assim, daí, bom, beleza, teve tudo isso e chegou na Mercadão e tu trouxe esse conhecimento todo, assim, né? Sim, sim. Tu se sentiu, assim, já mais confiante, que essa confiança que tu já trazia de casa, ela também foi trabalhada, né? A gente Sim, nunca sim. tá 100% confiante, né? Rogerinho, para tu ter uma ideia, né? Naquela época, eu me lembro muito bem, quando eu abri a primeira loja da Mercadão, dos óculos, né? Tu faz uma consulta com a franqueadora. Quanto que custa para abrir uma franquia da Mercadão dos óculos? Vamos chutar hoje que seja 300 mil reais, né? Naquela época, eu tinha dinheiro suficiente para abrir duas, pelo que eles me falaram, né? E foi a minha sorte, porque se não tivesse tido essa reserva para injetar capital de giro, muito provavelmente eu teria quebrado. Tu não ia ter sobrevivido primeiro Não ia ano ter já. sobrevivido, porque eu me lembro muito bem, o Wilson, que era meu sócio naquela época, chegou nos 9 meses, ele estava ali arrancando os cabelinhos, ele já era quase careca, né? Arrancava os cabelinhos, ele disse,
meu Deus, se tu me convidasse hoje de novo para ser teu sócio na loja, eu não iria aceitar. Eu disse, calma, viu? Eu queria entregar a chave para mim, toma, pega a chave. Porque ele trabalhava muito e não via, a gente dava vendia retorno. de manhã para ter dinheiro para pagar os boletos do Meu dia. Deus. E aí passou aquele período ali, que era o período crítico, né? De a marca ficar conhecida, né? Exato, exato. E aí, se eu não tivesse reserva financeira naquela época, não teria girado, não teria conseguido fazer o giro. Então, Mas praticamente um ano ali também de perrengue. de perrengue, né? De E perrengue. nisso a Porque sintonia estava indo ok, tu já sim, sim, conseguia... sim. Não, a sintonia estava tranquilo, né? Que já fazia vários anos Então, os pequenos detalhes, né? Porque muitas vezes acontece, eu percebo histórias de outras pessoas, né? Que entram no mercado, né? Abrem uma empresa sem ter pelo menos uma boa reserva financeira para os imprevistos que surgem, né? Então, e aí acabam não conseguindo sobreviver por causa disso. E tem muita gente que é assim na vida pessoal também, né? Porque a Exato. gente consegue projetar isso para nossa vida pessoal também. Então, quer dizer, eu vou comprar um carro, mais uma casa, mas tu tem capacidade de quanto que tá entrando, tu tem capacidade de pagar isso aí tudo, né? Tu vai lá na frente remar. Uma gestão de uma empresa mal feita pode te levar à ruína muito rápido, né? Então, isso é um detalhe extremamente importante. Porque quanto maior teu voo, maior a queda também, né? Exatamente. Então, primeiro capítulo foi a sintonia, o segundo foi a Mercadão, então chegamos no terceiro capítulo, o bebê agora, então, o bebezinho. assim como teve perrengue também, que nem foi a sintonia e a Mercadão, que parece que é uma, né, tem que ter um perrengue inicial, né? Exato, exato. Então, eu sou movido a desafios, né? Eu gosto Tu quer se incomodar, né? Quando a coisa tá tranquila... Exato, exatamente, né? Então, eu gosto dessa área de empreendedorismo e sempre surgem novas oportunidades, né? E no final do ano passado, fui apresentado a uma nova oportunidade, né? Chamada Mestre da Obra Locações, né? A gente abriu a Mestre da Obra Locações no final do ano passado e um ramo de locação de equipamentos para construção civil, um ramo que eu me identifico muito, desde pequenininho, eu sempre gostei muito de estar presente em obras, ver como tudo funciona, até servente de pedreiro, pintura, nada, tudo eu ajudava a fazer quando tinha essa possibilidade, né? E me surgiu essa oportunidade agora no final do ano passado e eu resolvi abraçar e graças a Deus está sendo uma experiência muito boa, muito gratificante essa área de construção civil. A gente vivemos num vale muito pujante nessa área, né? Tem obra para tudo que é lado, né? E não tinha muita opção de empresas fornecendo esse tipo de trabalho. E eu percebo que é uma tendência muito forte de mercado, a locação de equipamentos, porque muitas vezes, Rogerinho e ouvintes, não vale a pena a pessoa se desfazer de um capital muito grande para comprar um equipamento e acaba não usando muito. Pra usar em uma ou duas obras. Exato, exato. Vale muito mais a pena alugar do que comprar em muitos casos. Né? Eu acho que isso é uma tendência para o futuro, não só para obras, né? Já faz uns anos, quando eu comecei a faculdade lá, mais de 20 anos atrás, eu falava que não valia a pena ir de carro para a faculdade. Não valia a pena tu ter um carro. E até hoje eu sigo achando que não vale a pena. Sim. Apesar de a gente ter, né? Mas porque e tá aí o Uber hoje para provar. Mas eu falava na época do táxi. Que o táxi é como se fosse um aluguel por aquele período. Ah, mas é R$20 para ir lá do Florestal até a Univates. Valia a pena. Se fosse gastar 20, 30 reais por dia, se tu pegar o teu carro, que ele te custou a desvalorização, e, enfim, todo o custo de um veículo vale muito mais a pena. E pro equipamento lá da obra é a mesma coisa. É a mesma coisa. E muitas vezes acontece, a pessoa compra o equipamento, usa ele algumas vezes, aí ele fica parado por muito tempo, e aí quando tu precisa usar, ele não está em estado para usar, né? Eu sofro com a roçadeira. A roçadeira, a motosserra é assim. Né? Porque o equipamento, quando ele fica, principalmente o equipamento a combustão, né? Quando ele fica parado há muito tempo ali, não é bom para a máquina, ele precisa ter uma manutenção constante, né?
E isso, a nossa empresa faz isso de uma forma muito constante. A gente tem equipe, mecânicos direto dentro da loja ali, que o Rogerinho vem lá, aluga um compactador de solo. O Rogerinho alugou, lá no final da locação, ele volta para a loja, ele é lavado, revisado, e aí ele é colocado ali pronto para um próximo uso, né? Então, coisa que em casa tu nunca vai fazer. Coisa que em casa dificilmente a pessoa vai fazer, né? Então, nós trazemos a solução para quem trabalha com obra. São equipamentos para facilitar o dia a dia, a vida de quem vive na obra, né? Antigamente, quando eu era jovem, né? Hoje eu não sou mais tão jovem, né? Depois de hoje tu não é mais tão jovem. Até hoje tu era ainda, agora tu já não é mais. É verdade. Era muito serviço era feito no braço, né? E a gente sabe que é judiado. Hoje em dia, mão de obra no mercado de trabalho está muito difícil, né? Então, os equipamentos, eles vêm ali para facilitar e agilizar, em muitos casos, a obra, né? Então, e tem por exemplo, o compactador de solo. Ele faz um serviço muito melhor do que a pessoa ir lá e fazer a compactação de forma manual. Ela vai muito mais rápido e a execução do serviço, ela fica muito melhor. Então, ela evita problemas futuros também, inclusive. Sim, é o que tu falou antes do trator lá, vocês passaram isso em casa, né? Exatamente. Então, plantar usar um arado, usar enxada é uma coisa. Nossa, mais sofrido. Quanto capinar. Eu capinei muito na minha vida já. E é isso. Hoje a enxada tá fora de moda, né? Eu ainda dou umas capinadas ainda. É sério? Ultimamente tem faltado tempo, mas a própria roçadeira que eu tava falando, acho que não tem quem, assim, que é o meu caso, tem uma terrinha no interior e tal, e vai lá se aventurar de jardineiro, de roçador. Não tem quem não passe raiva quando vai lá ligar a motosserra depois de meses parada e ela não pega. Não liga. Cara, isso E eu me lembro também, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Às vezes, lá no interior, ia lá para fazer alguma obra, fazer um reparo no galpão, construir uma prateleira, tu ia lá e não tinha o equipamento certo para fazer aquele trabalho. E muitas vezes tu até estragava o material por não usar ele uma coisa errada. Exatamente. Né? E aí, quando tu tem essa possibilidade, essa praticidade, né? Tu precisou de um equipamento, precisou de uma furadeira, precisou de uma serra. Tu vai lá na loja de locação, aluga para o tempo que tu precisa, e paga e deu para bola. E tu consegue executar o teu serviço. Né? E tem essa questão de manutenção do equipamento. O investimento inicial que não precisa ter, é só o aluguel ali mesmo. Exatamente. E fora isso, tem a questão de espaço também, né? Cada vez a gente quer morar em espaços menores. Ninguém vai querer ter uma casa gigante para não ficar limpando e tal. Então, assim, beleza, tu vai ter uma casa menor, onde é que tu vai meter lá uma roçadeira? Eu falo da roçadeira porque ela é a maior, assim, das que eu uso. Mas seja qualquer outro equipamento, assim. Vocês têm andaime lá, por exemplo? Nossa, então, a gente tem um mix muito grande de equipamentos, né? Hoje são mais de 100 itens diferentes para alocação, né? Então, tem andaime, tem escada, tem... A betoneira, que eu vejo os pedreiros... Vocês levam até a obra ou, tipo, o pedreiro tem que ir lá e buscar? Não, a gente leva, a gente tem frota própria, né, para fazer a entrega na obra, né? O pedreiro que não tem como levar, a gente leva até a obra para facilitar. Porque, assim, me parece, olhando de fora, não é o meu ramo, mas eu vejo... Os pedreiros para lá e para cá ali eles usam um carretão e levando aquela betoneira. Sim, dá uma agonia, aquilo parece que vai cair a qualquer momento. Alguns levam dessa maneira, mas geralmente é de uma forma segura. Tá? Mas eu digo mais nem pela questão ali de cair a betoneira, mas para eles deve ser um saco ficar levando cada vez que vão. Não, imagina, e perdem tempo, né? Sim, o tempo que tu perde. A própria questão ali da limpeza do equipamento depois. Exatamente. Então, realmente o mix lá é gigante. Ferramentas menores também. Tem de tudo assim, que é tipo, desde furadeira pequena até equipamentos mais robustos, betoneira, placa vibratória, com vibradores de concreto. Tudo que tu precisa para a obra, você encontra ali na Mestre da Obra. Então, tu agora, o teu terceiro negócio, ele é menos comércio do que os outros, no sentido de ser... venda, né? Não é uma venda direta, é uma venda de serviço, então, né?
Mas, de qualquer forma, a lógica é a mesma. É uma venda também. É uma venda também. Eu Tu- considero como sendo uma venda também, porque a gente não executa o serviço. Né? Quem executa, a gente fornece o equipamento para a equipe, para a construtora usar ele, né? Então, é uma venda também. Tanto que a gente tem equipe vendedor que gira de obra em obra, vai fazendo visitação. A gente tem uma equipe também preparada, técnica, para mostrar como os equipamentos funcionam, né? Que às vezes acontece, né, do pedreiro não conhecer muito bem aquele equipamento. Não adianta tu simplesmente chegar na obra e largar, toma, tá aqui. Precisa fazer uma demonstração para que ele entenda como funciona, né? Para daí poder usar. Top. Então, a mestre da obra tá aí para o pessoal já usar em Lajeado, já agora completando meio ano, 8 Fechando 4 meses cheio, 4 meses e meio praticamente de abertura de loja. Graças a Deus está sendo um sucesso a mestre da obra. A gente teve uma aceitação muito boa no mercado, né? Então, estamos aí para cada vez mais conseguir fornecer um serviço de qualidade para os nossos clientes. E trazendo esse conceito que é moderno, né? Que é o futuro. Não tenho dúvidas sobre isso, que a gente vai migrar para alugar mais as nossas próprias residências, já é uma tendência da geração atual. Sim. Não querer mais investir em comprar um imóvel em si, em usar esse dinheiro para si, da compra do imóvel e ir alugando, para ter também a liberdade de se mudar. Então, a cada equipamento que tu compra e deixa na tua casa é uma raizinha a mais que tu deixa entrar na terra. Então, isso te dá liberdade, né? Liberdade de ação. Tu pode... É mais fácil. Aluga, de fato. Tanto que o slogan da nossa franquia é aluga que fica mais fácil. E é verdade, assim, eu imagino o cara que tá lá fazendo uma obra, pensando no pedreiro, no mestre de obra, que ele tem que se preocupar já em, trazer os outros pedreiros, os serventes e tal. E fora isso, ele tem que ficar indo atrás do próprio equipamento dele, de uma betoneira e tudo mais. Cara, pelo menos esse problema vocês resolvem pro cara. Resolvemos, não imagina o engenheiro, o pedreiro, mestre de obras ali, precisou de um equipamento, prende o grito, manda um WhatsApp para a loja já de prontemão, leva até lá para que ele não perca tempo, porque obra parada a gente sabe que é custo, dinheiro perdido, né? Então, a gente se preocupa muito, né? A gente tem muita responsabilidade em relação a isso. Então, o conhecimento lá de toda a trajetória até chegar na mestre da obra também ajudou, porque tu tá empreendendo pela terceira vez. Pela terceira vez, né, Rogerinho? E eu acho que uma das coisas que vale muito a pena destacar também, tanto para ti como para as pessoas que estão nos assistindo aí, eu tive muita sorte na vida, porque Deus sempre me guiou e me apresentou pessoas boas, né? E pessoas que realmente queriam evoluir na vida, né? Hoje eu tenho vários sócios, tanto na Sintonia da Moda, Mercadão dos Óculos, eu tenho pessoas fantásticas trabalhando comigo. E na Mestre da Obra também, se não fosse nesse formato, eu não conseguiria ter tantos negócios hoje, né? Então, eu sempre soube reconhecer pessoas que fazem por merecer. Então, pessoas que merece uma boa oportunidade, tem que ser aquela relação ganha-ganha, né? Não adianta só eu ganhar. As pessoas que estão do teu lado, se elas vão bem, eu vou bem também, né? Então, sempre tive muita sorte em relação a isso. E ali na Mestre da Obra tem a parceria do Adriano, que é o teu cunhado. Exatamente, meu cunhado, também é uma empresa familiar, né? Sim, segue o espírito familiar, exatamente. Então, na Mestre da Obra, que também é uma franquia nacional, também é gigantesca, Exato. né? A Mestre da Obra é a segunda maior franquia da área de locação de equipamento para construção civil do Brasil. Então, ela já está com mais de 200 lojas abertas no Brasil e ela está expandindo Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, já está crescendo muito. É sinal de que o trabalho é bem feito. Exatamente. É uma franquia muito, muito consolidada. Os franqueadores ali também são pessoas muito responsáveis, muito para frente. Então, eu tenho certeza que tem um futuro brilhante, já está sendo sucesso e vai continuar sendo sucesso. É engraçado que parece que o ciclo se repete lá com a Mercadão também, porque é uma franquia exato. Tem algumas características que lembram, assim, né? E não à toa, porque a gente se conecta com o que realmente exatamente. Até já tive a oportunidade de conhecer os franqueadores, né? Pessoas fantásticas, né? E eles também ficaram muito felizes em ter
conseguir ter um perfil como o meu nessa franquia, né? Porque sabem, uma franquia, né? Ela já vem com um negócio pré-pronto, né? Mas ele precisa ser executado. Então, já tem a receita ali. Se a pessoa não executa da forma correta, o negócio não vai para frente. Graças a Deus ali a gente está conseguindo já, apesar de pouco tempo, a gente está tendo muito sucesso nessa empresa, né? Então, temos um futuro brilhante pela frente. Já chegou chegando em Lajeado. Exatamente, graças a Deus, né? Foi muito bem recebido a ideia do negócio. Mestre da Obra, ela foi muito bem recebida na cidade. Que bom, cara. A gente fica feliz em saber. A gente é parceiros aqui, não só na 94, como no grupo independente também de ambas as empresas. Aliás, das 3 empresas, exatamente, né? já há longa data que a gente é parceiro, né? Mercadão dos Óculos já anuncia na Rádio Independente há mais de 9 anos, né? Sim. E a Mestre da Obra fez questão de também Estágio, trabalhar desde o primeiro início, mês de né? vida. Antes de nascer já estava lá, né? Com contrato fechado. E a Sintonia também, agora recentemente, está lá com o Vida de Sorte, com a campanha do grupo inteiro. Então a gente fica muito feliz mesmo de ter vocês. A gente tem muito orgulho de estar nessa parceria com a Rádio Independente. A gente sabe a credibilidade que passa, né? E é um canhão de marketing, de informação, né? Porque a gente sabe que tem muita informação, as informações, elas rolam ali, tem um público muito grande. Então, a gente está muito feliz em poder ser parceiros de uma rádio tão importante no nosso vale. Que bom, que bom. A gente também. E nosso último capítulo, então, a gente falou do teu mundo dos negócios, tem a tua vida pessoal, porque tu segue sendo uma pessoa ainda. Dá tempo de ser pessoa ainda ou é só empresário? Não. Graças a Deus, no formato de negócio que eu tenho hoje, né? Tenho praticamente em todas as minhas lojas, eu tenho sócios operadores, né? Então, isso eu estou muito na estratégia. Eu não consigo estar tomando frente, digamos, nas vendas hoje, ou eu fico pensando, o que eu posso fazer de diferente aqui para que isso funcione da melhor maneira, né? Então, eu sou muito estratégico e, graças a isso, eu consigo ter uma vida tranquila hoje, muito mais tranquila do que antigamente. Antigamente eu era muito no operacional e quando eu entendi que eu precisava sair do operacional para ficar no estratégico, a coisa fluiu muito melhor, né? Então, hoje eu consigo me dar liberdade, eu gosto muito de jogar beach tênis, né, com os amigos, né, inclusive com o nosso amigo Rogerinho, um baita de um jogador. Tem que ver o talento que esse cara tem, o cara joga muito. Ai, meu Deus, muito é todo dia, né? E eu gosto também muito de viajar, né, junto com a minha família, conhecer lugares novos, né? Adoro viajar, a gente tenta fazer algumas viagens todos os anos, né? Sempre que possível a gente está viajando para conhecer novos lugares e novas oportunidades, né? Porque algumas viagens que eu faço são viagens de negócios, né? Como há poucos meses, poucas semanas atrás, eu fui para Las Vegas conhecer uma feira da área de construção civil, né? Então, tu vai atrás do que tem de novidade. As novidades a gente sabe que elas não são lançadas aqui, na grande maioria das vezes, né? Então, a gente está muito antenado nessa busca constante de novidades e, graças a Deus, foi muito produtivo. Lá tu foi mais focado na Mestre da Obra, né? Mestre da Obra, exatamente. Foi a segunda maior franquia feira na área de construção civil do mundo, né? Então, uma feira enorme, muitos equipamentos, muitas novidades lá. E aí deu para trazer conhecimento. Dá para trazer conhecimento e já está vindo novidades também que a gente conseguiu encontrar lá, já estão também vindo para a Mestre da Obra. Mas aí o que eu queria saber da tua vida pessoal é que tu, olhando hoje, especialmente ainda que é teu aniversário, tu olhando para trás, assim, lá na tua infância, na tua adolescência, que rescaldo que tu faz, assim, de tudo que tu passou da tua trajetória, jogando aqui hoje onde tu tá,
Como que o Vanderlei, como pessoa, assim, se sente hoje? Olha, Rogerinho, eu aprendi a trabalhar desde bem pequenininho. Desde os 5, 6 anos, meu pai me botou para trabalhar na roça. E, naturalmente, naquela época eu não gostava, né? Mas eu aprendi a trabalhar. E isso não fez mal para mim. Então, eu cresci com isso, né? Eu não tenho medo de trabalho. Então, eu nunca... Claro, eu sempre tive... sempre penso que tu tem que fazer a coisa pelo que é o certo, né? E eu acho que é uma receita que deu muito certo, porque eu trabalho assim, né? Então, a pessoa que não trabalha pelo que é o certo, não vai chegar uma hora que a casa cai, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi com o meu pai também, né? Então, trabalhar pelo que é certo, mas eu nunca imaginei, se parar para pensar da onde eu vim, lá do interior de Alto Sampaio Sério, estar hoje onde eu estou, tive uma evolução muito grande, né? Então, E tu, em algum momento, sonhava, assim, era uma coisa que tu projetava pra tua vida? Ser empresário, bom, ok, mas filhos, família, tu pensava, não, vou ter a família da margarina, que a gente fala, né? Tem a esposa e 2 filhos lá, o Caio e o Lucas. sim, sim, não, eu tenho a base, né? Eu gosto, a minha esposa, eu amo muito ela, a Grazi também é uma pessoa que veio lá do interior, trabalha junto comigo, trabalha na Sintonia da Moda junto, ela e a minha irmã hoje tocam a Sintonia da Moda. E frutos desse amor, né? O Lucas e o Caio, 2 meninos, um de 12 e um de 6 anos, meninos grandes. A gente tá uma família é a base de tudo, né? Então, sem família, nada faz sentido, né? Hoje eu acordo todos os dias pensando no futuro deles, né? Então, eles que fazem todas essas empresas e todo esse trabalho também ter valor também. Porque valor Exatamente. não é dinheiro, né? Valor e preço são coisas diferentes, né? Então, Exatamente, esse né? valor é imensurável, né? E assim, né, Rogerinho, uma das grandes preocupações que eu tenho é Sucessão. a sucessão, né? Porque eu comecei do zero, né? Eles não vão começar do zero, né? Então é um grande desafio fazer com que eles aprendam a dar valor a tudo isso, né? Sim. E assim, e ser muito éticos também, né? Corretos com as pessoas. E buscar desafios também, porque às vezes a gente tem que achar desafios, né? Porque Exatamente. sem desafio não tem graça a vida também, né? É verdade, é o que me move também. É, e Volta e meia eu assumo um novo a desafio. hora que a mestre da obra tiver completando uns 2, 3 anos, vai estar tranquilo, já não, vamos abrir uma empresa nova. Ai, não sabe. Não sei se vai dar tudo isso, né? Quem sabe, né? Então, Novas oportunidades sempre surgem, né? Então, é, não sei, futuro a Deus pertence, né? que legal, mas é isso, cara, é isso que faz graça de ver. A gente tá sempre aprendendo também, porque o desafio te faz aprender, né? Tu vai para uma área nova, tu testa uma coisa nova e tu Sim, se desenvolve como ser humano, porque no fim é isso, né? As coisas materiais, elas passam e o que fica é a gente, né? é verdade. Estamos chegando ao final aqui, cara. Passou rápido, né? É verdade, pessoal. É o nosso terceiro episódio do Rogerinho Convida, aqui do Nabaia Estúdio. Tem sempre essa baita parceria do Vini aqui do Nabaia Estúdio, que é um lugar espetacular. Tu chegou aqui, nem conheceu ainda, vou te levar para conhecer aqui. Quem é músico, então, se apaixona. Tu que gosta de música, vai ficar louco com as outras salas aqui, com os lugares que a gente grava com as bandas também. Então, obrigado, Vanderlei Paul, nosso querido amigo e mestre, né? A gente fala lá entre nós que temos muito sempre a aprender contigo, pelo teu jeito de ser mesmo, pela simplicidade e pela visão ampla, né? A gente vê pessoas que te enxergam, parece que um pouquinho mais além. Então, Não, pessoas que a gente gosta de ter perto também e aprender sempre, né? eu que agradeço a oportunidade, Rogerinho. Tu sabe que tu é um grande amigo meu, uma pessoa fantástica, né? Desejo muito, muito, muito sucesso na 94.1, né? Obrigado, obrigado. Já escuto a rádio, Já uma é rádio, ouvinte. já sou ouvinte assíduo, né? A rádio muito boa de ouvir, tá? Tô no carro, já ligo a rádio, né?
tenho certeza que tu vai fazer já está fazendo, né? Vai fazer um grande trabalho à frente desse projeto aí. Muito obrigado. Aliás, um dos objetivos da 94 é ser um espaço para pessoas como tu, que estão ali, às vezes, no dia a dia, correndo para lá e para cá, sai de uma empresa, vai para outra, e quando entra no carro, relaxa, ouve um som, e aí ouve um bate-papo, volta e meia também. Então, é ser também esse lugar de descanso na mente das pessoas. Fechamos aqui, então, o terceiro episódio de Rogerinho Convida, 94 FM, a rádio que toca. Semana que vem estamos de volta. 94 FM, a rádio que toca.